Olá, meu nome é Matheus Meu nome é Pedro. Meu nome é Gustavo. e nós viemos aqui hoje explicar nosso projeto final da disciplina de Prática em Organização de Computadores. O projeto final foi composto de uma alteração no processador ICMC e um jogo que posteriormente vai ser explicado. Iniciando, a alteração no processador ICMC que nós propusemos foi adicionar a instrução ADDN. Então, inicialmente, a gente vai mostrar o manual com a instrução ADDN implementada. A arquitetura foi mantida praticamente a mesma, com exceção da adição de um caminho de memória, de um caminho entre o valor de memória e M4. E aí, a instrução aritmética que nós propusemos, que é entre registrador imediato, é composta por 6 bits do operador, 3 bits do RX, 3 bits do RY, são ignorados 3 bits e 1 bit vai para o carry, que no caso nós não usamos. Na linha imediatamente inferior, o valor do imediato. Então, a alteração é na instrução de adição, no conjunto de instruções de adição, que no caso, a última linha ali, nós temos a DDN de RX, RY e NR, na qual RX recebe RY mais NR, e aí tem o valor do opcode, RX, RY, o valor ignorado, o valor também que é ignorado do carry, e por fim, na linha inferior, o imediato, que está representado como NR. As alterações do montador foram as seguintes. Primeiramente, a gente definiu um código para o ADDN. Também temos o binário da ADDN, que vai ser o opcode. Também temos a string, que é representada, né, que você chama quando está programando em assembly. Então, aqui no código do montador, nós temos o split do ADDN, que vai separar, né, cada componente da instrução. Depois aqui nós temos o que realmente vai executar a instrução. E aqui na execução da instrução, a gente vai converter o x, adaptar a string do x, receber o y, o registrador y, e adaptar a string. Depois a gente recebe o número, adapta o número, e depois a gente libera todos os ponteiros que foram alocados. E aqui no final nós temos o selecionador de instrução, né, para ele realmente saber que ele precisa executar uma instrução ADDN. Já na parte do simulador, foi feita uma refatoração em que dividimos o simulador.c em vários arquivos, estruturas. No caso, nós dividimos os estados com enum, definimos uma struct para CPU, com um struct de registrador para MUX, para os estados, e dividimos em funções também para atualização de cada MUX. Para a implementação da operação ADDN, inicialmente nós adicionamos um código para ADDN na operação .h, para que fosse interpretado nossa nova operação. Então, no simulador.c, a gente tem um case ADDN, que vai tratar o que vai ser feito na operação. Então, nós temos a seleção do MUX M1 para PC, o read-write é configurado para leitura, o M3 é selecionado para RY, o M4 para imediato, o M2 para receber o resultado da ULA. Também setamos o load da RX para true. Como nós não estamos tratando carry, tem carry vai para false. E operação ULA, nós reaproveitamos a operação de ADD já implementada na ULA. Por fim, nós incrementamos o PC e colocamos o estado da CPU para busca. Por fim, caso a seleção seja imediato, o valor do MUX M4 recebe o valor memória. E aí a gente realiza a operação da ULA e obtemos nosso resultado. E para o jogo, primeiramente, a gente definiu algumas variáveis, já que a nossa lógica vai ser baseada sempre em variáveis na memória, já que a gente tem um número de registradores limitado. Então a gente declarou, por exemplo, um jogador, um tabuleiro, que é um vetor, as variáveis para armazenar a pontuação tanto do X quanto da bolinha, e algumas outras coisas. Para auxiliar a gente durante o entendimento do código, a gente também criou algumas constantes que são para definir, por exemplo, qual que vai ser o caractere do X ou da bola, se vai ser maiúsculo ou minúsculo, o que representa um empate no vencedor, o que representa que nenhum vencedor aconteceu ainda, qual o número total de rodadas, posições e coordenadas, algumas auxiliares, por exemplo, verdadeiro e falso booleano. A gente também tem algumas cores que a gente vai usar, o branco, o vermelho e o azul.
definições de sprite, posições na tela que a gente precisa salvar. E por fim, a gente tem as nossas strings, tanto para um vencedor quanto para o caso de empate. E a gente também definiu a nossa tela base, onde tudo vai ser desenhado por cima. Bom, e na lógica da main, a gente vai começar inicializando algumas variáveis, como as pontuações, a rodada, o jogador e o tabuleiro. Vai imprimir a nossa tela de base, imprimir a pontuação atual e aí sim entrar no loop principal. Nesse loop a gente vai imprimir de qual vez, de qual jogador é a vez. A gente também vai executar uma jogada que envolve toda a validação e a execução mesmo. A gente vai imprimir na tela a posição nova ocupada e vai checar por um vencedor. Caso um vencedor tenha sido decidido, a gente pode sair do loop principal, imprimir qual que foi o vencedor e atualizar a pontuação. Se não, ele vai continuar no loop, vai passar para a próxima rodada e vai trocar de jogador. A execução da jogada começa com a leitura de um caractere. Então ele vai esperar até que o usuário digite algum caractere. A partir daí, ele vai verificar se esse caractere corresponde a um dígito. E, se não, ele vai voltar a pedir um novo caractere. Se o dígito for válido, ele vai fazer a conversão do caractere para um dígito e de um dígito para uma posição do tabuleiro. E a partir daí ele vai tentar validar essa posição para ver se ela já não está ocupada. Se ela estiver ocupada, volta para o loop e repete tudo de novo. E se não, ela simplesmente passa para preencher o tabuleiro. A checagem de vencedor vai acontecer em diversas etapas. Primeiro ele vai checar se aconteceu uma vitória nas linhas horizontais. Se não, ele vai checar se aconteceu uma vitória nas colunas verticais. Se não, ele vai checar pelas diagonais, tanto a principal quanto a secundária. E se nada disso acontecer, ele vai por fim checar se chegou na última rodada para testar se deu velha. Na checagem de linhas, o que a gente tem é basicamente um loop que vai percorrer cada uma das linhas e checar se nelas as 3 letras são iguais e diferentes de vazio. No caso da diagonal, a checagem é um pouco mais simples, já que as posições que representam uma diagonal são fixas, então a gente só precisa testar se essas posições são correspondentes a um jogador e todas iguais. Por fim, a da rodada se baseia simplesmente em checar se uma variável contadora da rodada já chegou no seu limite de rodadas, que são 9. E se sim, ele classifica como um empate. Bem, aqui na tela do simulador, a gente vai testar algumas coisas de como o jogo vai funcionar. Então, primeiramente, a gente sempre vai começar com o X, né? O X sempre começa, então a minha pontuação começa zerada, né? Obviamente. Então, eu vou fazer algumas jogadas e a gente vê como vai funcionar. Primeiramente, eu vou começar no 1 aqui, por exemplo. Agora eu vou jogar um 5. Vou fechar aqui. 4. 6. 3. 2. 8 e 9. Então aqui deu uma velha, por exemplo. Então ele vai falar que deu uma velha e vai pedir para a gente digitar alguma coisa para ele reiniciar o jogo, né? Então a pontuação continua 0 a 0 e nada aconteceu. Então vou tentar aqui fazer agora, fazer com que algum jogador ganhe, né? Então 3, 4, 5, 7. Então aqui nós temos um vencedor, né? O X venceu. Se a gente clicar agora uma outra tecla, ele vai adicionar pontuação aqui em cima. E assim nós encerramos nossa apresentação. Agradecemos quem estiver vendo e até mais.